Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Este vídeo tem como título A Igreja edificada sobre Pedro ou sobre Jesus? O objetivo aqui é fazer um comentário à passagem de Mateus 16:18, onde Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é esta pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja? Essa é a questão que vamos discutir neste vídeo. Desde já, curta, compartilhe, se inscreva neste canal. Muito bem, essa passagem de Mateus 16:18 é muito clássica, muito conhecida, onde Jesus diz, novamente repito, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na interpretação católica, muito claramente, Jesus está dizendo que Pedro é a pedra da igreja, onde a igreja foi edificada. E aí está o fundamento para aquilo que vai ser o desenvolvimento da doutrina, da figura do Papa como aquele que é o líder entre os cristãos, já que o sentido de Pedro ter sido colocado como a pedra da igreja foi o de ele ser colocado por Jesus como o líder entre os apóstolos, Então a igreja estaria edificada sobre Pedro, que exerceria um papel de liderança. Posteriormente, esse papel segue-se aos seus sucessores. Bem, esse vídeo não quer discutir a questão da figura do Papa, do papado, tão somente quer buscar compreender se de fato a Escritura está dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja. Pois, para os irmãos de outras denominações cristãs, a pedra sobre a qual a igreja está edificada não poderia ser Pedro. A pedra é Jesus. Ou, segundo uma outra interpretação, a pedra seria a confissão de fé de Pedro. E qual é a confissão de fé de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que dá na mesma. Em última instância, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Jesus e não Pedro. E aí fica a questão. De fato, Jesus institui a igreja sobre Pedro ou não? Esta interpretação está equivocada e o próprio Jesus é quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Essa questão que queremos abordar neste vídeo, mostrando, obviamente, que a interpretação de que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, ela é a interpretação correta da Escritura. É isso mesmo que o texto está querendo dizer. Mas vamos avaliar as interpretações que são dadas e fazer uma reflexão bem acurada, bem profunda sobre esse texto a partir de outros textos da Escritura também. Vamos lá. Bem, então há uma interpretação que diz que a pedra sobre a qual a igreja foi edificada não é Pedro, mas Jesus. Haja vista que o texto grego, e aí a interpretação que fazem, sobretudo, os irmãos de outras denominações cristãs, dizendo que a interpretação católica está equivocada, eles pegam o texto de Mateus 16, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e apontam que existe uma diferença entre Pedro e pedra. Pedro, em grego, Petros, e pedra, em grego, Petra. Haveria uma distinção. Petros deriva de Petra. A palavra Petra significa rocha, E Petros é uma derivação de pedra, algo que sai da pedra, portanto seria uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Então, o que Jesus estaria querendo dizer no texto de Mateus 16 seria: Tu és Pedro, tu és um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, que é a rocha e que é o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja. Portanto, a Petra, a rocha sobre a qual a igreja está edificada, seria o próprio Jesus. Para visualizar, aqui está uma representação. Então, o Tu és Pedro aponta para uma pedra pequena.
né? E sobre esta pedra, que é uma rocha grande, que é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Então a igreja estaria edificada sobre Jesus e não sobre Pedro, que seria tão somente uma pedra pequena. Bem, para se afirmar que Jesus é que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, se procura outros textos na Escritura que dizem que Jesus de fato é pedra. Então vamos lá, Mateus 21, 42, Jesus lhes disse: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, este é o Senhor. Então veja, Jesus é pedra. Marcos 12, 10. Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Lucas 20, 17. Jesus, porém, fixando neles o olhar, disse: que significa então o que está escrito? A pedra que os edificadores tinham rejeitado tornou-se a pedra angular? Atos 4:11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, construtores, mas que se tornou a pedra angular. Então veja, todos estes 4 textos apontam que Jesus é a pedra que tinha sido rejeitada e que se tornou a pedra angular. Portanto, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra onde a igreja está edificada e não Pedro. Essa é a interpretação clássica que vem do protestantismo. No entanto, chama atenção para um fato que às vezes passa desapercebido, né? No texto grego, quando se fala que Jesus é a pedra, a palavra utilizada é litos. Portanto, o que os textos estão dizendo é que Jesus é litos, pedra. O texto de Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra pedra que está ali é petra, que na verdade deveria ser traduzido por rocha. E aqui nós vemos que há uma distinção. A rocha sobre a qual a igreja está edificada é uma petra. Ora, Jesus está dizendo que ele é litos, portanto Jesus não está se apresentando como a petra sobre a qual a igreja foi edificada. E é interessante que esses textos do Evangelho é Jesus dizendo. Portanto, Jesus nunca afirma ser ele a petra, a rocha. Jesus afirma ser ele litos. Depois nós vamos refletir o que isso significa. Mas aqui nós já estamos observando que existe uma distinção entre litos, pedra, e petra, rocha, sobre a qual a igreja foi edificada. Portanto, esses textos que aqui são tomados para querer afirmar que Jesus é que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, é uma interpretação equivocada, porque Jesus não é petra, Jesus é litos, né? Jesus não é a rocha, aliás, sobre a qual a igreja está edificada, mas ele é litos. Isso é interessante, né? O que nós observamos é que, e depois nós vamos explanar um pouco isso, essa afirmação, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, é retirada de um salmo do Antigo Testamento, e é uma clara referência à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Pedra rejeitada que se torna pedra angular. Pedra rejeitada, crucificação. Se torna pedra angular, a sua ressurreição. Isso aqui é para afirmar que Jesus é o fundamento da fé da nova aliança, né? Cumprindo a Escritura, né? Inaugurando a nova aliança. A sua paixão, morte e ressurreição, de fato, é o centro da fé cristã. É isso que esses textos significam. Portanto, aqui, quando se diz que Jesus é a pedra angular, o texto não está se referindo à pedra de edificação da igreja. O texto está se referindo à pedra, né, enquanto fundamento da fé, que parece pequena, né, a pedra angular, mas que dá sustentação à fé da igreja, né? Nós vamos refletir bem sobre isso, porque de fato, quando Jesus pergunta quem eu sou, Pedro vai professar a fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por conta desta fé, nesta fé em Cristo, se edifica a igreja sobre Pedro, que é feito pedra de edificação da igreja. Nós vamos aprofundar tudo isso. Mas aqui é importante perceber que Jesus não está se colocando como petra, como rocha,
né? Mas como litos. Então há uma clara distinção entre a Petra de Mateus 16, 18 e o fato de Jesus se apresentar como pedra, né? Como litos. São coisas diferentes, né? Mas nós vamos aprofundar. Ainda há algumas outras passagens no Novo Testamento que se referem a Jesus como pedra. 1 Pedro 2,4. E aqui, né, é interessante porque lá era Jesus se dizendo pedra usando a palavra litos. Agora são os escritores do Novo Testamento falando de Jesus. E na primeira carta de Pedro se diz: chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual, dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Então aqui o texto chama Jesus de pedra viva, mas de novo, a palavra utilizada, está ali entre parênteses, é o grego litos, pedra. Então aqui Jesus é chamado de litos, e não de petra, que é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. De novo, há uma distinção, né? É interessante que o texto chama Jesus de pedra viva, mas também todos os cristãos, todos vós, pedras vivas. Então aqui a gente pode refletir, né? Se o Pedro está dizendo que Jesus é pedra e que todo mundo pode se tornar pedra viva no edifício espiritual, por que Pedro não pode ser chamado de pedra? Por que Pedro não seria uma pedra também? Né? E, como vamos refletir, uma pedra de modo único, porque Jesus vai trocar o seu nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Né? É o próprio Jesus que muda o nome de Pedro, muda o nome de Simão para Pedro. Mas nós vamos aprofundar. Então aqui, Jesus é apresentado como litos, e não como petra. No entanto, no final do versículo nós vemos que se fala, né, da pedra angular, uma pedra de tropeço, usando o grego litos, e uma rocha que faz cair, petra. Então aqui, ó, Jesus está sendo chamado de petra. Portanto, aquela petra de Mateus 16 é Jesus, conforme 1 Pedro, capítulo 2, né, do versículo 4 em diante. Jesus é, sim, chamado de rocha, petra. Então, Jesus é a petra sobre a qual a igreja está edificada. Bem, no entanto, é importante observar aqui que o texto está se referindo à pedra de tropeço, está se referindo à pedra angular que é litos, mas que se torna uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra. Ou seja, nós vemos que aqui Jesus é dito petra, rocha, enquanto é palavra na qual aqueles que não creem, por não creem, acabam caindo. Então aqui a palavra petra está se referindo a Jesus como a palavra, ao qual não creem. Veja, o texto não está se referindo a petra enquanto edificação da igreja, mas enquanto palavra. Nesse sentido, Jesus, de fato, é a pedra angular e é a palavra por excelência. Nesse sentido, enquanto a palavra viva, aquele que traz salvação, Jesus é a pedra fundamental, não há dúvidas. Jesus é a palavra sobre o qual está fundada a igreja. Então, nesse sentido, a sua palavra é a rocha, né, sobre a qual a igreja está edificada, sem dúvida. Mas, veja, o texto aqui não está querendo se referir à edificação concreta da igreja, mas tão somente afirmar que Jesus é a palavra. De novo, a pedra de tropeço, a pedra angular é uma referência à sua paixão, morte e ressurreição, né? E a rocha é uma referência ao fato de que Jesus é a palavra de Deus, que dá fundamento a todas as coisas. Então, nesse sentido, é que aqui se está dizendo que Jesus é pedra.
Também em Romanos 9:33 está escrito, né? Eis que ponho em Sião uma pedra, litos, de tropeço, e rocha, petra, de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Então, é o mesmo sentido da carta de Pedro, né? Então, é interessante a gente fazer uma reflexão aqui a partir de Paulo, né? Que fala dessa pedra de ser uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço é uma pedra pequena. Rocha de escândalo, porque parece que essa pedra que é tão pequena, Cristo encarnado, né, mas se torna grande, né, se torna Petra, né, de escândalo para aqueles que não creem. Então, mas de novo aqui o termo pedra está se referindo à pedra angular, que é litos, e está se referindo a Jesus como pedra, enquanto a partir da sua paixão, morte e ressurreição, o fundamento da fé cristã. 1 Coríntios 10:4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, e a palavra aqui é petra, a tradução seria melhor rocha, né? Então uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Aqui, 1 Coríntios faz uma referência a Êxodo 17:4-7, né? A água que sai da rocha, o povo que tem sede, e Moisés bate, né, na rocha e sai água. Jesus é comparado a essa rocha, né, do qual sai água, né, uma água viva. Jesus fala de si, né, como aquele que é água viva. Então, certamente aqui Paulo está fazendo uma referência, assim como aquela rocha no qual Moisés bateu, verteu água, Jesus é aquele que nos traz a verdadeira água da vida, né? Então, nesse sentido, ele é a rocha que tem para nós água viva. Então, aqui é uma referência a esse texto de Moisés. Então, aqui de novo se fala de Jesus como o fundamento da fé. Efésios 2:20 vai dizer: vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com Jesus Cristo como pedra angular. E a palavra grega aqui para pedra angular é acrogonaios, acrogoniaios. Então, não é a petra. Veja, é interessante dizer que os apóstolos são fundamento. Eles são um fundamento, tendo Jesus como pedra angular. Mas aqui, acrogoniaios, ou seja, é uma pedra que é o fundamento de tudo, também o fundamento dos apóstolos, mas que é diferente daquela petra de Mateus 16:18. Aqui o texto não está se referindo à mesma coisa. Então isso é importante ter presente. O que nós podemos concluir de todos esses textos que nos apresentam Jesus como a pedra? Que de fato, Jesus é apresentado como pedra angular. Aliás, ele mesmo se apresenta como pedra angular. Com o termo grego, no entanto, litos, retomando o Salmo 118:22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aqui nós temos uma referência clara à sua paixão, morte e ressurreição. Jesus rejeitado, crucificado, torna-se pedra angular. Sua ressurreição enquanto fundamento da fé. Jesus é, portanto, pedra litos, enquanto fundamento da fé, que tem como centro sua paixão, morte e ressurreição. Tanto é que esse é o anúncio primeiro da fé cristã. Jesus morreu e ressuscitou, né? Esse é o primeiro anúncio, o grande anúncio dos apóstolos, no início do cristianismo, o fundamento da fé. Então Jesus foi chamado de pedra, petra, também, né? A gente viu ali 2 vezes, comparado à rocha da qual saía água. Jesus agora é a rocha que mata a sede. Também aqui se expressa que Jesus é o fundamento da fé cristã. Jesus também é chamado de rocha de escândalo, significando que ele é a palavra. E na medida que não acreditaram na palavra, se torna pedra de escândalo para aqueles que não creem, né? É isso que o texto nos mostra, os textos que nós aqui apresentamos. Então, o que nós vemos? Jesus é apresentado chamando-se de litos, pedra angular, e nunca de petra. O próprio Jesus nunca falou que ele é petra, rocha. Jesus sempre falou de si como litos. Paulo e Pedro é que vão chamar Jesus, seja de pedra, litos, como também de petra, rocha, mas para significar ser ele a palavra e o fundamento da fé. Sempre quando falam de Jesus como petra,
ou mesmo como litos, não estão falando de Jesus como fundamento concreto da edificação da igreja, mas como fundamento de tudo, né? E nesse sentido como fundamento da fé, como fundamento da salvação. E é nesse sentido que Jesus é pedra ou rocha, como fundamento da fé, como palavra de salvação, que foi rejeitada, mas tornou-se pedra angular porque ressuscitou e mata a sede do ser humano por salvação. Então, nesse sentido, Jesus é pedra. E nesse sentido que ele é pedra, nunca Pedro o será, né? Pedro, de fato, nesse sentido de ser o fundamento da fé, o fundamento da salvação, o centro da fé, Pedro não é isso e nunca será. Jesus é. Né? Então, Jesus, nesse sentido, é a pedra angular, ele é a rocha da nossa salvação. E aqui nós podemos dizer que esse é o sentido de Jesus ser pedra e rocha. Né? Pedra da fé, rocha de salvação. Bem, então aqui nós observamos que os textos que nos falam de Jesus como pedra e como rocha não estão em ligação com o texto de Mateus 16:18 sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Portanto, não dá para justificar só porque o texto diz, Jesus é pedra, tá vendo? Se Jesus é pedra, aquela pedra de Mateus 16:18 é Jesus, porque outros textos estão dizendo que Jesus é pedra. Mas não há ligação dos outros textos com o texto de Mateus 16, porque esses outros textos não estão falando sobre a edificação da igreja, né? Mas do fundamento da fé, o fundamento da salvação, o que é uma coisa diferente. Então não se justifica dizer que Jesus é que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, conforme o texto de Mateus 16:18. E aí nós precisamos continuar a nossa reflexão e perceber que Pedro é constituído rocha. Né? Vamos lá. João 1:42. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Temos abaixo o texto em grego, no original, onde aparece ali, né, eu coloquei transliterado entre parênteses, o Kefas, que vem do aramaico, né, e Petros. Então, uma outra tradução diz, conduziu ele para Jesus. Tendo olhado ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas, o qual é traduzido Pedro. Ou seja, né, Jesus diz a Simão, tu serás chamado Cefas, e aí o evangelista, né, vai explicar que em grego é Petros. Né? Então, nós temos ali o nome Cefas, que é um nome aramaico dado por Jesus a Simão. Então aqui é o nome em aramaico. Jesus falava aramaico, Pedro falava aramaico, os apóstolos falavam aramaico. O evangelho foi escrito em grego, mas nem Jesus e nem os apóstolos falavam grego, falavam aramaico. E aqui nós temos conservado o nome que Jesus dá a Simão em aramaico, Cefas. Né? E aí nós vamos ter um problema dessa questão de um nome, né, numa língua passado para outra língua. Por exemplo, o nome Jacó é hebraico, Yaakov, Jacó, hebraico. Tiago em português, James em inglês, mas é o mesmo nome. Mesma coisa nós temos com Cefas, Petros, Pedro, Peter, né, em inglês. Então, há essa diferença na transliteração do nome. Né? Mas o que nós temos é que o nome aramaico dado por Jesus a Simão é conservado no Novo Testamento em 6 passagens. Como João 1,42, está ali, né, que nós lemos Cefas. 1 Coríntios 1,12, referindo-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Em 1 Coríntios 3,22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, ou seja, está lá conservado o nome
aramaico de Pedro, 1 Coríntios 9:5, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. O nome aramaico de Pedro, 1 Coríntios 15:5, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui é uma clara referência a Pedro, né? E Gálatas 2:9, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João. Então, por 6 vezes o Novo Testamento conserva o nome aramaico de Pedro, Cefas, né? Cefas em aramaico, no entanto, traduzido, transliterado para o grego, Petros, e em português, Pedro. Agora, o que significa Cefas no aramaico? Significa rocha. É interessante que em aramaico, como se diz rocha? Cefas. Como se diz Pedro? Cefas. É o mesmo nome. Absolutamente o mesmo nome. Não é como no grego, por exemplo, que o novo nome que Jesus dá a Simão é Petros. E rocha é Petra. Há uma diferença gramatical. Como também em português. Pedro e rocha. Total diferença gramatical. Em aramaico, não. O nome, Cefas. Rocha, Cefas. É a mesma palavra. Certo? Isso em aramaico. No entanto, em grego nós temos um problema linguístico. Porque a palavra rocha é Petra e vai aparecer 14 vezes no Novo Testamento. A palavra pedra é litos em grego e aparece 55 vezes no Novo Testamento. E a palavra Pedro ficou como Petros e em grego vai aparecer 156 vezes, sempre como nome próprio, especificamente como novo nome de Simão dado por Jesus. O que parece aqui é que temos uma palavra nova, que nunca é usada. A palavra Petros, o nome de Pedro em grego, nunca é usado para se referir a outra pessoa ou a outra coisa. Aparece tão somente como o nome de Pedro, em grego, Petros. Isso é interessante. Então é importante a gente guardar isso, que existe o termo rocha, Petra, o termo litos, pedra, e o termo Pedro, Petros. Ok? E por que nós estamos fazendo esse estudo assim aprofundado? Para tentar entender o texto de Mateus 16:18, né? E perceber se o Petros, Jesus diz, tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja, são coisas diferentes ou é a mesma coisa? Por quê? Porque na interpretação protestante são diferentes. Uma coisa é Petros, uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Outra coisa é a pedra, a rocha sobre a qual foi edificada a igreja, Jesus. Mas será que essa distinção entre Petros e Petra se sustenta? Petros é de fato uma pedra pequena? Parece que não. Quando a gente olha o significado original do nome que Jesus deu a Simão, Cefas, a partir do aramaico, rocha, a gente já intui que essa distinção para dizer que Pedro é uma pedra pequena e não é a pedra sobre qual a igreja foi edificada, não se sustenta. E é isso que nós vamos mostrar olhando o grego, né? E às vezes em que o grego usa esses termos parecidos, pedra, rocha e Pedro, né? Então é interessante a gente fazer esse estudo aprofundado para poder compreender melhor sobre isso. Ok? Bem, então é importante guardar essas informações. Vamos adiante. A palavra Petra ocorre 14 vezes e significa rocha, rocha. Por exemplo, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Petra. Está ali em grego. Mateus 7:25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Está lá o termo grego, Petra. Por isso que em Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a tradução mais correta seria tu és Pedro e sobre esta rocha
edificarei a minha igreja. O português traduz por pedra para aproximar o nome pedra de Pedro. No entanto, a tradução mais correta seria: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus edifica a sua igreja sobre uma rocha. Tal como em Mateus 7, 25, 24 e 25, se fala de construir a casa sobre a rocha, para que essa casa tenha firmeza. E a palavra em grego é Petra. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, Petra. Mateus 27, 51, Mateus 27, 60, e depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada no sepulcro. E é interessante que ali a palavra pedra é litos, então nós temos o sepulcro que é cavado na rocha, e uma pedra que tampa o túmulo, aí é litos. Então a gente vê claramente a distinção entre petra, rocha, e litos, pedra, né? Também Marcos 15, 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu no lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, Petra, e rolou uma pedra, litos, para a entrada do túmulo. Então aqui de novo a distinção entre Petra e litos, rocha e pedra. E aí tem outras passagens, Lucas 6, 42, que fala rocha, Lucas 8, 6, né? Que fala de um terreno rochoso, Petra. Lucas 8, 13. Romanos 9, 3 e assim por diante. Várias passagens onde aparece a palavra Petra, cujo significado é rocha. A palavra litos, que é pedra, aparece 55 vezes. E aqui nós vamos observar. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E a palavra ali para pedras é litos. Mateus 4, 6. Ele disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, pedra no qual se tropeça é litos. Mas Jesus lhe disse: vós vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra. Litos epilitos. Marcos 13, 2. Né? E assim por diante, a gente percebe que litos é pedra. Né? Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. João 10, 31. Ali a palavra é litos. Né? Pedras que se pegam nas mãos para jogar. Uma pedra pequena. Portanto, é litos. E assim nós vemos que litos é pedra e pedra pequena. Já a palavra Petros, Pedro, aparece 156 vezes e sempre designando o nome de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, segundo Pedro 1:1. Então tem ali, e está entre parênteses em negrito, Petros, né? E vai aparecer 156 vezes, Atos 12, 14, João 21, 7, né? Várias vezes aparece o nome de Pedro assim. Então se vê claramente que litos é pedra e aparece 55 vezes no Novo Testamento. Petra é rocha e aparece 14 vezes. Petros é o nome de Pedro e aparece 156 vezes. E aí surge a pergunta: qual o significado do nome dado por Jesus a Simão, que em grego é Petros? Por que essa pergunta? Porque na interpretação protestante, Petros significa algo diferente de Petra. Petra significaria rocha, e essa rocha sobre qual a igreja está edificada seria Jesus. Por quê? Porque Petros é diferente de Petra. Petros significaria uma pedra que deriva da Petra, né? Portanto, seria uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Mas qual o fundamento para dizer que Petros é um fragmento de pedra, é uma pedra pequena diferente de Petra? Nenhum. Por quê? Porque em nenhum lugar o Novo Testamento usa a palavra Petros significando uma pedra pequena, um fragmento de pedra. A palavra grega para uma pedra pequena é litos. Então o que nós temos? Então João 1,42 vai dizer, né? Jesus, olhando para Simão, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e será chamado Cefas, que quer dizer, ou que se traduz em grego para Petros, Pedro.
Jesus chama Simão de Cefas. Em aramaico, seu nome é transliterado para Petros em grego. Palavra que não existia, tá? É uma palavra nova, é um neologismo que se cria ali para traduzir o nome que Jesus deu a Simão, Cefas, né, para o grego. É interessante que em aramaico, Cefas poderia ser o nome de um homem, porque ali a palavra Cefas em aramaico não é feminino. Para nós soa como feminino, né? Cefas, terminando ali com A e S, parece uma palavra feminina em português, mas em aramaico não. Essa questão, esse problema de gênero é também similar no grego. Em grego, Cefas, rocha, deveria ser traduzido por Petra, né? Porque em grego Petra é rocha, mas Petra em grego é gênero feminino, não poderia ser usado para o nome de Pedro. Por isso foi masculinizado. Ok? Então, o nome de Pedro em aramaico é Cefas, que significa rocha. Transliterado em grego para Petros, uma palavra nova. Por quê? Porque Petra é feminino. Pedro não poderia se chamar Petra. Por que não se deu o nome de Pedro de Litos? Porque em grego, pedra é litos, e litos é uma palavra masculina, né? No entanto, litos é que significa uma pedra e uma pedra pequena. Em aramaico, litos é évna. Pedra, em aramaico, pedra é évna e rocha é Cefas. No entanto, Jesus não chamou Pedro de Évna, e poderia. Se Jesus quisesse dizer que o nome de Pedro, né, é uma pedra pequena, Jesus teria chamado Pedro, né, Simão, de Évna. Mas Jesus chamou Simão de Cefas, que significa rocha. Isso é claro. Então, o nome de Pedro era Cefas, que significa rocha. Em grego, rocha é Petra, mas é uma palavra feminina. Jesus chama Simão de Cefas e, quando se traduz o evangelho para o grego, seu nome ficou Petros. Se masculinizou o termo Petra para conservar o significado original do seu nome, rocha, e não pedra. Portanto, o significado do nome de Pedro é rocha e não pedra, como às vezes a gente até diz, né? É rocha, tá? Isso que é importante ter claro. Não há distinção, portanto, do significado entre Petra e Petros. Apenas Petros é uma masculinização do termo Petra, já que, em grego, o nome de Simão não poderia ser Petra, que é um nome feminino em grego. Então ficou Petros. O significado é rocha. Há uma diferenciação gramatical por causa da língua, mas não uma diferenciação de significado, como os protestantes querem insinuar, dizendo que Petra é rocha e Petros é uma pedra pequena. Não há essa diferenciação. Há somente uma diferenciação gramatical de gênero, por causa da língua, né? E aí vai depender de língua para língua. É interessante, né? Em grego, Petros, Petra. Em português, Pedro, pedra. Na verdade, seria Pedro e rocha, né? Mais propriamente. Em inglês, Peter e rock. Total diferença. Em alemão, Petros e Fels. Em francês, Pierre, Pierre. A mesma coisa. Em aramaico, Cefas e Cefas, né? Então, essa é uma questão linguística das línguas. Mas para a gente interpretar o texto de Mateus 16, a gente tem que ter o fundo do significado do nome de Pedro, porque Jesus ali afirma, tu és Pedro, tu és Cefas. Jesus afirma o nome novo que ele deu a Simão. E esse nome novo significa o quê? Rocha. Né? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É isso que Jesus está dizendo. Né? É interessante que nós temos a versão bíblica da Peshitta, que vem do século V. E a Peshitta é a tradução da Bíblia em siríaco. E é interessante que o siríaco era um dialeto do aramaico médio, falado historicamente em boa parte do Crescente Fértil, e que vai surgir por volta do século I depois de Cristo, né, e vai se desenvolver. E o siríaco clássico se tornou um dos principais idiomas
literários em todo o Oriente Médio, entre os séculos IV e VIII. E foi a língua clássica em Edessa, por exemplo, que conserva um grande corpus de literatura siríaca. E chegou até nós a versão siríaca, né, do Novo Testamento. E como um dialeto aramaico, é interessante que lá o nome de Pedro conserva o seu termo original, Cefas. Então, na passagem de Mateus 16:18, nós temos ali, né, se lê de trás para frente, Cefas, e sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Provavelmente é isso que no aramaico Jesus teria dito. E aí nós vemos que não há distinção entre Pedro e a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Cefas e Cefas. Tu és Cefas, sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Tu és rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É isso que Jesus está dizendo. Da análise do Novo Testamento, só se pode deduzir que o significado do nome de Pedro é rocha, e não fragmento de pedra ou pedra pequena, em distinção da Petra sobre a qual a igreja está edificada. Não existe isso. Qualquer ideia de que Pedro signifique pedra pequena, fragmento de pedra, lasca de pedra que deriva de uma rocha, pelo fato de Petros derivar de Petra, gramaticalmente, são interpretações equivocadas, que não têm fundamento algum, pois não há nenhum uso da palavra Petros no Novo Testamento, significando outra coisa que não o nome de Pedro. Né? Não tem o uso da palavra Petros em grego, significando pedra pequena, fragmento de rocha. Isso não existe. Isso é uma interpretação inventada que não tem fundamento algum no texto original do Novo Testamento. Petros deriva de pedra, não para salientar uma diferença de significado, mas tão somente porque o nome de Pedro em grego não poderia ser Petra, porque Petra é uma palavra feminina. Então o que houve foi uma masculinização do nome Petra para poder dar o nome a Pedro. Isso é uma palavra nova, inclusive que não existia. O significado do nome Petros se deduz do fundo aramaico, Cefas, e pela própria raiz da palavra grega. Né? A palavra grega, Petra, tem como raiz Petr, né? E essa raiz se conserva em Petros. A raiz da palavra dá o seu significado, rocha. Simples assim. Então, seja da análise do fundo aramaico do nome que Jesus dá a Simão, Cefas, que em aramaico claramente é rocha, já que pedra em aramaico é Evna. Então, de forma alguma, o nome que Jesus deu a Simão, Cefas, de forma alguma significa uma pedra pequena, um fragmento de rocha. Não, Cefas é rocha. Pedra é Evna em aramaico. Então, seja a partir da análise do fundo aramaico do nome de Simão, dado por Jesus a Simão, Cefas, seja pela própria raiz da palavra grega, que traduz o Cefas, né, Petra, e para o nome de Pedro, masculinização, né, Petros, porque Petra é feminina, a raiz da palavra é rocha, o significado do nome de Pedro é rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A interpretação mais correta de Mateus 16:18 é que Simão, chamado Petros, tendo na raiz de seu nome o significado de rocha, é confirmado por Jesus como rocha. Tu és Petros. Jesus está confirmando. Tu és Cefas. Tu és rocha. O teu nome é rocha. Esse é o teu nome. Jesus está confirmando isso. E sobre esta rocha, esta pedra, nesta rocha, edificarei a minha igreja. É isso que Jesus está dizendo. Pedro é esta pedra, esta rocha, sobre a qual Jesus edifica a igreja e que ele mesmo confirma Simão ser. Tu és Simão, filho de Jonas. Né? Bem-aventurado és tu, né? Simão, filho de Jonas, porque não foi o céu nem a terra que te... Porque feliz és tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque essa revelação te veio do alto, né? É isso que significa o texto, que não me vem à memória, né? Por isso eu te digo, tu és rocha, tu és Petros, eu confirmo o teu nome, e sobre esta Petra, esta rocha, eu edifico a minha igreja. A frase não põe distinção ou contraposição entre Pedro e pedra. Se assim fosse, Jesus deveria ter dito, tu és
Pedro, mas sobre esta pedra ou sobre outra pedra edificarei a minha igreja. Se houvesse uma diferença entre Petros e Petra, deveria haver ali uma conjunção, né, que apontasse essa diferença, uma contraposição, mas não há. Ainda mais porque em toda frase, Jesus está se dirigindo a Pedro. Tu és Pedro, eu te digo, né, te revelou, te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares, o que desligares. Jesus está se referindo a Pedro. Como então esta pedra não é Pedro? Não tem sentido. A passagem é clara. Jesus chamou Simão de rocha, e justamente para aquele que ele tem um nome novo que significa justamente rocha, Jesus diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então veja, Jesus tem 12 apóstolos. Dentre os 12, um ele chama de rocha. E justamente para aquele que ele chama de rocha, e Jesus é que mudou o nome de Simão para rocha, Cefas, justamente para ele Jesus diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E no final das contas não seria Pedro, né? Aquele que ele chamou de rocha, não seria este aquele sobre a qual ele edifica a igreja? A rocha sobre a qual ele edifica a igreja? Não tem sentido. Porque Jesus não disse para outro, né? Sobre uma rocha edificarei a minha igreja. E aí se entenderia que essa rocha é Jesus. Mas justamente para aquele o qual ele deu o nome de rocha. Jesus diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É muito claro o texto do Novo Testamento. Pedro é a rocha sobre a qual é edificada a igreja. E ali, se a gente der um exemplo desenhado, né, da interpretação protestante, a interpretação católica é clara. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Pedro, edificarei a minha igreja. Ainda mais se a gente tem no fundo o termo aramaico, Cefas e Cefas. Tu és Cefas, sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Tu és rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É isso que Jesus está dizendo. É interessante que temos ali também a conjunção e, que ela é aditiva, né? Ela soma as ideias. Né? Eu te digo, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares. Veja, Jesus está somando coisas que ele diz a Pedro. Né? E sobre esta pedra está somando qualidades a Pedro, que é rocha. Né? Então é muito claro, se Jesus quisesse contrapor o tu és Pedro, mas esta pedra sobre a qual edificou a igreja fosse outra coisa, Jesus teria que ter dito, né? Tu és Pedro, porém, sobre esta pedra, todavia, sobre esta pedra, no entanto, aí sim haveria claramente, gramaticalmente, uma distinção entre Pedro e esta pedra, que apontaria que esta pedra sobre a qual a igreja é edificada é outra coisa, mas não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Bem, respondendo a algumas objeções que ainda são feitas, né, à interpretação católica. E eu tomo aqui, não vou citar o autor, o que importa são as ideias que se repetem no meio, né, de muitos apologistas protestantes para dizer que a interpretação católica está errada. Então, eles tentam argumentar assim, né? Partindo do pressuposto católico, que Jesus teria dito: tu és Cefas, e sobre estas Cefas edificarei a minha igreja. Então, que há, portanto, uma similaridade entre Pedro e pedra, que, portanto, Pedro é a pedra ou rocha, né? Porque em aramaico isso fica claro: tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Os protestantes apontam algumas argumentações, né, para desarticular essa hipótese católica. Então, assim é dito numa das argumentações feitas, né, por irmãos, né, protestantes. A identidade morfológica do aramaico entre os vocábulos Pedro e pedra, na homonímia de Kefas, né, ou seja, o que ele está dizendo aqui, o fato de Cefas ser igual, né, para Pedro e rocha, e parece que é o mesmo significado, não impede a distinção semasiológica, isto é, a diferença de significado entre os dois termos, usus loquendi na língua grega. Que ele está querendo aqui dizer que, embora no aramaico, né, tu és Kefas, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja, portanto, aparentemente é o mesmo significado, e isso não implica que seja o mesmo significado no grego. Se Jesus
pois, não tivesse em mente sustentar essa diversidade de significado, e qual é a diversidade de significado que os protestantes apontam? Tu és Petros, pedra pequena, e sobre estas Cefas, rocha, edificarei a minha igreja. Embora no aramaico seja o mesmo nome, isso não implica que no grego, né, tenha o mesmo significado. É isso que ele está querendo dizer. Se Jesus, pois, não tivesse em mente sustentar essa diversidade de significado, o texto grego de Mateus teria registrado: Tu és Pedro, e sobre este Pedro edificarei a minha igreja, ou Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se o texto grego de Mateus sustenta a diferença, é em consequência de uma razão. Existe diversidade de significação entre os dois vocábulos, Petra e Petros. Então, o que os protestantes defendem é que existe diferença de significação entre Petras e Petros. Petra seria rocha, Petros seria uma rocha menor, uma pedra pequena. Portanto, haveria uma distinção entre Petros e Petra. Então, Jesus teria dito: Tu és Petros, uma pedra pequena, e sobre esta pedra, uma rocha, edificarei a minha igreja, e essa rocha seria Cristo. É isso que eles defendem. No entanto, não há diferença de significação. Existe diferença gramatical de gênero tão somente. Isso já foi explicado. O texto grego não pode manter a similaridade gramatical. Por quê? Porque o nome de Pedro masculino não pode ser Petra. Então não teria como Jesus dizer: Tu és Petros, e sobre este Petros. Por quê? Porque a palavra Petros nem sequer existia no grego. A palavra para rocha não é Petros, é Petra. Então, não poderia ser escrito: Tu és Pedro, e sobre este Pedro. Como também não poderia ser escrito: Tu és Petra, e sobre esta Petra. Porque, então, ali, se Jesus dissesse: Tu és Petra, e sobre esta Petra, Jesus não estaria afirmando o nome de Pedro, que é Petros, que é rocha, enquanto o nome pessoal dele. O nome pessoal dele não poderia ser Petra, porque Petra é uma palavra feminina. Então é masculinizado. Mas essa diferenciação gramatical não implica uma diferenciação de significado de modo algum. Para provar que existe uma diferença de significado, deveria se mostrar, pegando o Novo Testamento, uma única vez onde apareceria a palavra Petros, significando uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Não existe isso. Não existe. Como mostramos, todas as vezes que aparece a palavra Petros, é como o nome de Pedro. Não aparece no Novo Testamento a palavra Petros significando uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Isso é uma invenção que não tem fundamento na Escritura. A distinção é tão patente no texto grego de Mateus e em todo o Novo Testamento que Petros sempre é atribuído a Simão Bar-Jonas e o vocábulo Petra é sempre atribuído a Jesus. Bem, aqui é um equívoco muito grande. Primeiro que Petros não é atribuído a Pedro. Petros é o nome em grego dado por Jesus a Simão. Mas lembrando que no original, o sentido do nome que Jesus dá a Simão, Cefas, é rocha, tá? Então não é atribuído. É o nome grego, em grego, que Jesus deu a Simão. E outra, o termo Petros é um termo novo, inclusive, ali, né, que não era usado para significar o nome de Pedro. Depois, Jesus, né, é mais usualmente chamado de Litos e não de Petra, como nós vimos. O próprio Jesus, ele, segundo os evangelhos, sempre fala de si como Litos e não como Petra. E Jesus é chamado de Petra 3 vezes, mas não significando a pedra de edificação da igreja, conforme foi visto acima. E Pedro é sim chamado de Petra em Mateus 16, 18. Né? Pedro é chamado de Petra em Mateus 16, 18. Veja, de novo, o texto inteiro de Mateus 16, Jesus está se referindo a Pedro.
né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar... Veja, Jesus está se referindo a Pedro. Então ali a Petra está se referindo a Pedro. O texto gramaticalmente não deixa dúvidas. Aquela Petra só não se referiria a Pedro se tivesse uma conjunção adversativa, por exemplo, né? Que coloca contradição, mas isso não existe. Então, sim, Pedro é chamado de Petra em Mateus 16:18 também. Jesus ter sido chamado de Petra não impede Pedro ter sido chamado de Petra. Só porque em outro lugar se diz que Jesus é Petra, não significa que Pedro não pode ser Petra. Porque nós vimos que na primeira epístola de Pedro, Jesus é chamado de Litos, mas os que creem também são chamados de Litos. Tal e qual. Outra objeção: qual é a causa desse comportamento semântico, se fosse sem importância a diferença de significados? Respeite-se, portanto, o texto grego de Mateus, já que ele, nesse assunto, especialmente se harmoniza com todo o Novo Testamento. Ou seja, a pergunta aqui que é feita, né? Qual é a causa desse comportamento semântico? Ou seja, a diferença, né, gramatical de Petros para Petra. Né? Qual a causa? Se isso fosse sem importância, não haveria diferença, mas a diferença é clara. Em grego, Petra é feminino e não poderia ser o nome de Pedro, que em aramaico é Cefas, mas traduzido para o grego, Petra não poderia ser o nome de Pedro porque é feminino, então ficou Petros. Simples assim. Recorre-se sempre ao original grego do Novo Testamento quando se quer dirimir dúvidas de exegese. Com efeito, o Mateus grego é que há de interpretar o sentido do hipotético texto aramaico, e não este que há de servir de luz na compreensão e interpretação daquele, do aramaico por sinal inexistente. O que aqui o protestante está dizendo é, bem, não temos um texto aramaico, então nós temos que usar o texto grego. Perfeito, mas é o texto grego do Evangelho que conserva 6 vezes o nome original de Pedro como Cefas. E não precisamos do texto em aramaico do Evangelho para saber que a palavra Cefas, que é o nome que Jesus deu a Simão, significa rocha. Basta isso. Sabemos isso. E é isso que basta para interpretar, né, o sentido original. Sabemos, por exemplo, que pedra em aramaico é Évina, e que, portanto, o nome de Pedro, no sentido original que Jesus lhe deu, é rocha. Esse é o significado do nome de Pedro. E depois Jesus diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não há distinção. Né? Então, a base do texto aramaico é importante, sim, né? Porque o próprio texto grego do Novo Testamento conserva a palavra em aramaico, que é o nome de Pedro, Cefas. Depois se diz, né, pobre exegese católica, que apela para a pobreza do aramaico. Não será a pobreza do vocabulário do aramaico, nem do siríaco, nem do árabe, nem do persa, nem do francês, neste caso, que vá obscurecer ou anular o ensino bíblico evidente e irrefutável de que a Petra é Cristo. Ora, né, o aramaico pode ser um vocabulário, o aramaico pode ter um vocabulário mais pobre que o grego, mas é fato que em aramaico havia a palavra rocha e pedra. Se Jesus quisesse dizer que Simão era tão somente uma pedra pequena, Jesus o teria chamado de Évina. Não foi o caso. Jesus chamou Simão de Cefas, que significa rocha. Tá? Rocha em grego é Petra. Jesus é chamado de Petra? Sim, nós já vimos isto. Mas o próprio Jesus falava de si como Litos. E nada impede que também Pedro seja Petra, porque é o próprio Jesus que chamou Simão de, em grego, Petra, rocha. Só que como seu nome não poderia ser Petra, se masculinizou para Petros. Simples assim. Né? Então foi Jesus quem chamou Simão de rocha. Então sim,
Jesus é chamado de rocha? É, mas Simão também foi chamado de rocha pelo próprio Jesus, segundo o significado aramaico do nome que Jesus deu a ele. E que se conserva na raiz da palavra Petros, que foi masculinizada. Desde os primórdios, desde sempre, os cristãos e os católicos, inclusive os romanos, reconhecem como inspirado e incontestavelmente canônico o documento grego de Mateus, onde é translúcida a distinção entre Petros e Petras. Certo, há uma distinção gramatical, Petros e Petra, mas não distinção de significado. E, de novo, não há prova alguma de que Petros tenha outro significado, como, por exemplo, fragmento de rocha, pedra pequena. Não existe essa prova. Por quê? Porque em nenhum lugar do Novo Testamento se usa a palavra Petros significando pedra pequena ou coisa desse tipo. Não há. Essa ideia é uma invenção, não tem fundamentação e sustentação escriturística nenhuma. O significado de Petros, a partir da sua raiz, que vem de Petra, continua sendo rocha. Jamais deram os cristãos e os católicos foro de canonicidade a um discutível evangelho segundo os hebreus, de língua aramaica ou qualquer versão em francês, árabe, persa ou siríaco. De novo, não precisamos do evangelho em aramaico para saber que a palavra Cefas, conservado no evangelho em grego, significa rocha. Simples assim. A Bíblia, clara e invencível, recorri outra vez. Ela, a palavra de Deus, deu-me a sentença final, definitiva e inapelável, absolutamente irrefragável. Ela me ofereceu a interpretação bíblica divina do vocábulo Kefas. A interpretação divina do nome Kefas foi-me favorecida por João, o discípulo a quem Jesus amava. Kefas significa Petros. E aqui o autor protestante está dizendo, né, que nós temos que usar a Bíblia para saber o que significa Kefas. E João 1,42 está dizendo que Cefas, significa Petros. Sim, o texto de João 1,42 nos lembra. Jesus, né, olhou para Simão e disse, tu te chamarás Cefas, que significa Petros em grego. Mas o que significa Petros? O que significa Petros? A palavra Petros aparece 156 vezes, como a gente viu, sempre como nome de Simão, o novo nome que Jesus deu a ele. Em nenhum lugar se mostra essa palavra sendo usada como pedra pequena ou alguma coisa nesse sentido para dizer que essa palavra significa pedra pequena. Não tem. O significado de Petros é masculinização da palavra Petra para se tornar o nome de Pedro. Simples assim. O seu significado traduz o Kefas. E o que significa Kefas? Rocha. Então é lamentável, né, essas argumentações, porque aqui a gente teria que ter presente, Jesus está dando o nome de Simão, Kefas. E no aramaico, essa palavra Kefas significa rocha. Que em grego ficou Petros, porque Petra é uma palavra feminina que não pode ser o nome de Pedro. Só isso. Então, se a diferença entre Petros e Petra é que Petros é substantivo próprio de gênero masculino e Petra é substantivo comum de gênero feminino. Só isso. Mas como nome de pessoa, o que significa Petros? Masculinização do termo Petra, rocha. A mesma raiz gramatical e semântica tem as duas palavras, Petra e Petros. A raiz ali, Petra, né? Que traz o significado de rocha. Portanto, o significado do nome de Pedro é rocha. Né? Ainda um outro apologista protestante, resumindo estes argumentos, né? Ele tenta ainda explicar melhor. E diz, né, Jesus usou Kefas e Kefas, não para afirmar que Pedro era a própria pedra de fundação da igreja, mas em função da pobreza do aramaico. Mentira, porque em aramaico existe a palavra Evna, que significa pedra pequena. Então, se Jesus quisesse indicar que Pedro é uma pedra pequena, teria usado a palavra Evna para o seu nome e não Cefas. Jesus usou Cefas porque deu a Pedro o nome de rocha. Em grego, rocha é Petra. Petra não poderia ser em grego o nome de Pedro porque é uma palavra feminina, a palavra foi masculinizada, simples assim.
Diz ainda o apologista protestante: outras diversas línguas possuem diferenciações claras entre Pedro e pedra, e até mesmo entre palavras sinônimos, como pedra e rocha. Certo, mas esse argumento não diz nada. Há línguas que não possuem diferenciação alguma, como por exemplo o francês, Pierre, Pierre. E no próprio aramaico, e no siríaco, como nós vimos, Cefas e Cefas. Tu és Cefas, sobre estas Cefas edificarei a minha igreja, fica claro. Né? E era o que provavelmente Jesus teria dito. Tu és Cefas, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Em grego, o nome de Pedro teve que ser masculinizado, porque em grego, Petras é feminino. Né? Então, pedra e rocha não são absolutamente sinônimos também. Né? O grego possui litos para pedra e petra para rocha, tal como o aramaico, Cefas e Evna. E o nome que Jesus deu a Pedro foi Cefas, que significa rocha. Né? Basicamente, Jesus diz: tu és Pedro, que significa rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Outro argumento dado é: o original de Mateus foi escrito em grego, e nesse idioma já existia uma diferenciação entre as duas palavras, pois o grego era um idioma mais avançado do que o aramaico, que é mais pobre das línguas semíticas. Ok? E qual a diferenciação de significado em grego entre Petros e Petra? Teria que se usar o Novo Testamento para provar que existe uma diferença de significado entre Petros e Petra. A Escritura não mostra nenhuma. A diferenciação entre rocha e pedra havia em grego, Petra e Litos, e também havia no aramaico, Cefas e Evna. Jesus usou Cefas, rocha. Rocha em grego, Petra. Mas para o nome de Pedro, Petra, feminino, foi masculinizado. O evangelista João disse que Kefa significa Petros e não Petra. Claro, pois o nome de Pedro em grego não poderia ser Petra, palavra feminina. João estava se referindo ao nome que Jesus deu a Simão. Tu te chamarás Cefas, em grego Petros. Por quê? Porque não poderia ser Petra, que é feminino. Simples assim. Portanto, há uma diferenciação clara entre Petros e Petra. Pedro não é a Petra, embora o aramaico traduza as duas pela mesma palavra, pela própria pobreza do aramaico e não de forma intencional. Mentira, porque não há diferenciação de significado entre Petros e Petra, há diferenciação gramatical de gênero, e não é o aramaico que traduz as duas palavras por uma só, é o grego que precisa de duas palavras, pois a tradução de Cefas é Petra, mas não poderia ser usado para o nome de Pedro, tendo originado em grego a palavra Petros para se referir ao nome de Pedro. Claro, isso é claro e simples. Mas, né, o significado de Petra e Petros é o mesmo, rocha. Tá? Prova disso é o fato de que Mateus, que já escrevia numa língua mais desenvolvida, o grego, faz clara distinção entre Petros e Petra. Ele não diz que tu és Pedro e sobre este Pedro edificarei, nem tampouco que tu és uma pedra e sobre esta pedra edificarei. Ele distingue Petros de Petra porque os sujeitos são diferentes. Não é verdade. Mateus não faz distinção de significado, mas somente distinção gramatical de gênero. Ele não poderia dizer, isso já foi dito, ele não poderia dizer tu és Petros e sobre este Petros. Por quê? Petros não era uma palavra usada em grego. Né? Não era. A palavra para se referir à rocha era Petra. Mas para designar o nome próprio de Pedro, ele não poderia usar Petra, porque Petra é uma palavra feminina. Então, foi masculinizado o termo Petra. E ele não poderia dizer tu és Petra e sobre esta Petra, porque então não falaria do nome de Pedro. Jesus não poderia dizer isso, porque ali o texto, Jesus primeiro confirma o nome de Pedro, né, o novo nome que Jesus o deu. E qual é esse nome? Cefas. Jesus está dizendo, tu és Cefas, tu és uma rocha. O seu nome indica aquilo que você é, mas em grego esse nome não pode ser Petra, porque é feminino, então ficou Petros. Então tu és Petros, derivado de Petra no sentido masculinizado, mas significando rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O trocadilho
mesmo em grego, ainda é perfeito. Ainda mais se a gente tem como pano de fundo o nome aramaico, Cefas, rocha, né? Mas mesmo em grego é perfeito porque a própria raiz da palavra grega, Petra, fala por si, porque essa raiz é a raiz da palavra rocha. Se Mateus quisesse se referir a Pedro como uma pedra menor que a rocha, deveria ter usado o grego litos, e não foi usado. Diz ainda o apologista protestante, se fosse o mesmo sujeito e a interpretação católica em cima do aramaico e da repetição do Kéfas estivesse correta, então Mateus teria repetido as duas palavras de forma idêntica, assim como faz o aramaico. Não poderia repetir, porque tem uma diferença gramatical de gênero. Se ele quisesse distinguir Pedro da rocha, deveria ter se referido a Pedro como litos, que era uma palavra que existia. E se Mateus, quisesse distinguir Petros de Petra, deveria ter usado uma conjunção adversativa, ou seja, algo como tu és Pedro, mas sobre esta pedra. No entanto, sobre esta pedra, aí sim, o texto apontaria uma divergência entre Pedro como pedra e a outra pedra sobre a qual a igreja é edificada, mas com uma conjunção adversativa que indica a oposição, mas o texto usa uma conjunção aditiva que soma ideia, né? Uma vez distinguido tão claramente e apoiado pelo relato do evangelista João em João 1,42, deixa nítido que o Kefa do início do verso refere-se a um sujeito distinto do Kefa, no fim do verso 18 de Mateus 16. Não, de modo algum. João 1,42, pelo contrário, aponta que aquele sujeito que em grego tem o nome Petros, tem a base do seu nome em grego o aramaico Kefa, que significa rocha. E a distinção em grego não é de significado, mas tão somente de gênero. Não fica nítido tal oposição de significado, ao contrário, Petros converge a Petra, a própria raiz da palavra em grego indica isso, né? Petros, como masculinização de Petra, rocha, indica que na frase construída, Pedro é confirmado como rocha sobre a qual Jesus edifica a igreja. Conclusão: Jesus é pedra no sentido de fundamento da fé, fundamento como palavra. Pedra rejeitada que se torna pedra angular, que se refere à sua paixão, morte e ressurreição, como fundamento da fé cristã e da salvação. Nesse sentido, somente Jesus é pedra. E no qual o próprio Jesus nos evangelhos se refere como litos. Jesus, quando fala de si como pedra, o texto grego usa litos, né? Pedra angular, que indica o fundamento da fé, da salvação, no qual se aponta, como pedra rejeitada que se torna pedra angular, a sua paixão, morte e ressurreição. E aí está o fundamento da fé. Nesse sentido, Pedro jamais seria uma pedra. E de fato não é mesmo, porque aqui Jesus é dito pedra como litos. Pedro nunca foi chamado de litos, inclusive, né? Pessoalmente, né? Bem, podemos até dizer que indiretamente se fala de Pedro como litos, no sentido de que a primeira carta de Pedro fala que todos os cristãos são pedras vivas no edifício espiritual, e a palavra que se usa ali é litos, mas ela é usada, para todos e não para Pedro especificamente, né? Então Jesus é litos, sobretudo, né? E mesmo quando se fala de Jesus como Petra, o fundo é o litos, a pedra angular, e ali se refere a Jesus como a palavra, né? É nesse sentido que Jesus é como o fundamento da fé, né? Então, nesse sentido, Jesus é pedra, como fundamento da fé. E nesse sentido, Pedro nunca vai ser pedra. Não é Pedro o fundamento da fé cristã, não é Pedro o fundamento da salvação, né? De modo algum. Jesus é o fundamento da fé. Mas o próprio Jesus chama Simão de Cefas, rocha, que traduzido em grego para Petros é a masculinização de Petra, rocha, né? Ponto. E o texto de Mateus 16, 19 diz:
Jesus então disse-lhe, né, a Simão: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a tradução melhor seria: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Né? Então, o que nós vemos aqui? Que nesse texto, Jesus não é a pedra sobre a qual se edifica a igreja. Ele é aquele que edifica. Jesus aqui é o construtor, e não a pedra sobre a qual é construída. Jesus refere-se totalmente a Pedro em todo o texto. Bem-aventurado és tu, Simão, né, te revelou, eu te digo, tu és, aí tem o sobre esta pedra, eu te darei tudo que ligares, tudo que desligares. Então veja, no meio da frase, que é totalmente dirigida a Pedro, está o sobre esta pedra. Quem é esta pedra? Esta rocha, né, na verdade. O texto não traz nenhuma contraposição entre Pedro e a pedra, Petra, né? Se existisse uma diferenciação e distinção, deveria haver alguma conjunção para marcar tal contraposição. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Veja, a frase inteira é dirigida a Pedro. Eu te digo, feliz és tu, né? E aí, tu és Pedro, sobre esta pedra. Depois, né, tudo que ligares, tudo que desligares, tudo se referindo a Pedro, mas o sobre esta pedra seria outra coisa? Para isso ficar evidente, deveria haver, como já foi dito, uma conjunção adversativa que implicaria uma contraposição. Né? Tu és Pedro, mas, no entanto, todavia, não é o que acontece. Tomando o fato de que Jesus está falando da pedra de edificação da igreja, para alguém que ele mesmo chamou de pedra, ou na verdade rocha. Jesus está falando sobre a rocha da edificação da igreja, para alguém, Simão, que ele mesmo, Jesus, chamou de rocha, Kéfas. E numa frase em que Jesus está se referindo totalmente a ele, eu te digo, tu és, te darei o que ligares. É muito estranho que esta rocha sobre a qual edificarei a minha igreja não se referisse a Simão, que tem um novo nome dado por Jesus que significa justamente rocha. Não faz sentido. Seria muita coincidência. Né? Achar que foi só uma coincidência, bem, Jesus ali está falando com alguém que lhe deu o nome de rocha. Olha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas é só uma coincidência que isso está sendo dito a essa pessoa que tem o nome de rocha, porque a rocha mesmo sobre a qual foi edificada a igreja é Jesus. Não faz sentido algum. Né? Não faz sentido algum. O fato de Jesus ser chamado de pedra, litos, a maior parte das vezes, né? E apenas 3 vezes Petra, não implica que na passagem de Mateus 16:18, Pedro não seja a Petra, a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Pelo contrário, se a gente ter presente que o sentido do seu nome em aramaico é Cefas, rocha, em grego rocha, é Petra. É Petra. Pedro é Petra. Pedro é rocha. Cefas, esse é o sentido do seu nome dado por Jesus. No entanto, como nome pessoal, precisou ser masculinizado para Petros. Né? Então, o fato de Jesus ter sido chamado de Petra não significa que Pedro não possa ser Petra. Como vimos, Jesus é chamado de litos e aqueles que creem também são litos, pedras vivas, no edifício espiritual que é a igreja. Jesus é a luz do mundo, mas disse para os discípulos, vocês são luz do mundo. Jesus é pedra em um sentido, e sobretudo litos, pedra angular, fundamento da fé. Pedro é pedra em outro sentido. E qual o sentido no qual Pedro é constituído de rocha, sobre a qual a igreja é edificada, como alicerce visível da igreja? Né? Então, o próprio Jesus faz de Pedro pedra num outro sentido, estabelecendo-o como o alicerce visível da igreja, que ele, Jesus, edifica. Então, na passagem de Mateus 16:18, Jesus não é a pedra. Jesus é maior do que a pedra, porque ele é, segundo aquela passagem, aquele que está construindo a igreja. Então, Jesus é o fundamento dos fundamentos, o fundamento último, que constrói a igreja sobre uma rocha. Né? Pedro, Mateus 16:18, a rocha sobre a qual a igreja é edificada.
Rocha constituída por próprio Jesus, que muda o nome de Simão para rocha e diz para ele: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então ali, Jesus é o que constrói a igreja. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja é construída. Mas alguns ainda poderiam objetar, mas o próprio Pedro não teria dado a interpretação de Mateus 16, 18, né? Chegai-vos a ele, pedra viva, então Jesus, né, é pedra viva, a rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra. De fato, Jesus é chamado de pedra, mas litos e não petra. Jesus é litos e não rocha. Depois, no final da passagem da primeira epístola de Pedro, sim, ele é chamado de Petra, rocha que faz cair, mas como metáfora para a palavra, que o próprio texto explica. Eles tropeçam porque não creem na palavra. Então aqui, rocha, aplicada a Jesus, é uma metáfora para a palavra na qual não creem. Né? Então aqui, rocha é palavra. O texto não está se referindo sobre a rocha de edificação da igreja, que o próprio Jesus apontou como Pedro. Né? É interessante que Paulo fala dos apóstolos como fundamento. Efésios 2:20, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como Jesus Cristo como pedra angular, acrogoniaios. Bem, se a gente dissesse que os apóstolos são fundamento da igreja, alguém poderia dizer, não, o fundamento da igreja é Jesus. Óbvio que são sentidos diferentes. Jesus é o fundamento último da igreja, enquanto o fundamento da fé e da salvação. E como disse, nesse sentido, nem Pedro é pedra, mas só Jesus. Mas os apóstolos também são fundamento. Né? Jesus constituiu os apóstolos para edificar a igreja. Né? Enviou os apóstolos para construir a igreja. Então os apóstolos são fundamento. Entre o fundamento dos apóstolos, Pedro foi constituído pedra, né? O que implica a sua liderança no conjunto dos apóstolos. E de fato, ninguém nega que Pedro exerceu liderança entre os apóstolos, mas isso seria um desenvolvimento a partir, né, desse texto de Mateus 16, 18, né? Todo um desenvolvimento para falar da liderança de Pedro e depois, né, da sucessão de Pedro. Isso é um outro assunto, esse vídeo não pretende isso, né? Que é tão somente falar da interpretação de Mateus 16, 18, mas é claro que entre os apóstolos Simão foi feito rocha pelo próprio Jesus. O tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é claro. Pedro é a pedra de edificação da igreja, em sentido diferente do qual Jesus é pedra. Litos, pedra angular. Né? Mas em Mateus 16, 18, Jesus como fundamento primeiro da fé e da salvação, e nesse sentido pedra angular, é aquele que, na passagem de Mateus 16, 18, aquele que edifica a igreja. E Pedro é constituído a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Então a única interpretação possível do texto é que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja. Mais precisamente, Pedro é a rocha sobre a qual Jesus edifica a igreja, porque o nome de Pedro é rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Esse é o sentido mais profundo de Mateus 16, 18. A última interpretação possível desse texto, alguns dizem que a pedra é Pedro enquanto confessa a fé. Isso é óbvio e não se distingue da interpretação de que Pedro é pedra. Apenas destaca que Pedro se torna pedra porque professa a fé. E foi depois que Jesus disse, né? Quem dizem os homens que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus vai dizer, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu, por isso eu te digo. Então, é claro que Pedro se torna pedra porque ele é um homem de fé. Se ele não acreditasse em Jesus, ele não seria feito pedra por Jesus. Não tem sentido, né? Mas isso não implica dizer que Pedro não é a pedra pessoalmente ele mesmo, né? Então, sim, Pedro é constituído por Jesus rocha, né? E isso por graça de Cristo. Foi Cristo que o chamou Cefas, né? Petra, mas que, porque Petra em grego não poderia ser o seu nome, foi masculinizado Petros. Foi Jesus, e por graça, e na medida em que Pedro é um homem de fé, e enquanto confessa a fé no Cristo, no Filho do Deus vivo, e é confirmado neste nome.
Nesta fé, Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Igreja que tem como fundamento, como pedra angular, né? Jesus, obviamente, que tem como fundamento os apóstolos, mas entre os quais Pedro foi feito pedra, né? Ou melhor, rocha, né? E assim Jesus constitui a sua igreja visivelmente. Mas, né, o desdobramento disso seria outro assunto, né, que não vamos abordar neste vídeo, que já está longo. E assim nós concluímos dizendo que a igreja, né, foi edificada sobre Pedro ou sobre Jesus? Sobre Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma clara afirmação de que Jesus edifica a igreja sobre Pedro, né? E que Jesus, mais do que Pedro, é aquele que edifica. Ele é o fundamento de tudo, o fundamento da fé, a pedra angular da salvação, mas que edificou a igreja sobre Pedro para apontar que a igreja tem uma dimensão visível, portanto, né, em Pedro e nos apóstolos, fundamento, né, o fundamento dos apóstolos, no qual Pedro é constituído pedra, né, nesse sentido a sua liderança e assim por diante, mas que seriam, como disse, um desdobramento, né, para continuar a reflexão, né, ampliando o que significa isso que Jesus ali constituiu sobre Pedro, né, como pedra da igreja. Basicamente, né, um sinal visível de unidade, de liderança entre os cristãos, né, que vai se seguir na igreja. Mas por hora encerramos, apenas então concluindo a interpretação de Mateus 16:18, afirmando que a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja é Pedro, né? Ou melhor, né, a rocha, porque esse é o significado do nome de Pedro, rocha. A rocha sobre a qual Jesus edifica a igreja. Paz e bem.